pessoal, meu nome é Denise e eu sou pastora de uma igreja evangélica. Hoje eu queria começar esse vídeo diferente, eu queria começar orando, tá? Então eu vou começar a orar. Senhor amado, neste momento eu chego em Tua presença e te peço, Espírito Santo de Deus, meu amigo, que Tu venha dirigir a minha vida. Cala minha boca se eu for falar da minha carne, não permita que eu fale nada da minha carne, mas coloca as palavras na minha boca, que eu seja usada por Ti, que pessoas possam ser abençoadas através desse vídeo. Em nome de Jesus, eu coloco nas Tuas mãos a minha vida e também já te peço, querido amado Senhor, que Tu venha abençoar todos aqueles que ouvirem e assistirem este vídeo. Que Tu possa, Senhor amado, abrir os olhos, libertar todas as pessoas, Senhor, que têm sido enganadas, manipuladas por falsos profetas. Em nome de Jesus, eu coloco nas Tuas mãos a minha vida e a vida de muitos que assistem esse vídeo agora, em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar esse vídeo, porque o título do vídeo, até vou ler aqui, não seja manipulado, existe muito pastor safado, leia a Bíblia. Então, uma palavra que é famosa e que muitas pessoas citam, está escrita em Oséias 4:6, que eu quero ler agora. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então essa palavra é muito citada quando eles querem dizer que o povo de Deus está perecendo, está sofrendo porque não tem conhecimento. O objetivo de gravar esse vídeo é que tem muita gente que acredita cegamente em pastores que estão pregando a palavra de Deus, sendo que a Bíblia fala que existe muitos falsos profetas. Aonde que a Bíblia fala? Eu já vou pular aqui, que eu tinha marcado para falar em último lugar, mas eu já vou citar aqui 1 João capítulo 4:1, que diz: Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então, por exemplo, você que está assistindo esse vídeo, eu falo no início do vídeo que eu sou uma pastora. Eu quero que depois você confira na Bíblia tudo que eu vou falar e ore e pede para o Espírito Santo te mostrar se eu sou ou não uma falsa profeta, porque o que eu vou falar agora também tem que ser provado. E o que eu vejo é que muita gente ouve as mensagens de muitos pastores, pastoras e acreditam cegamente no que eles dizem. E por que eu dei um conselho aqui no título do vídeo? Não seja manipulado, leia a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, você tem que conhecer o que está escrito, porque tem gente que até cita a Bíblia errado quando está pregando. Por incrível que pareça, isso acontece seguido. Muita gente às vezes fala versículo errado, cita a palavra de Deus errado, quando está pregando, fala o contexto daquela pregação de uma maneira errada, prega fora do contexto. Usa às vezes um versículo para induzir o povo a fazer o que eles querem. E eu quero falar aqui dessa situação de Oséias capítulo 4. Eu anotei aqui algumas coisas para falar com vocês. O que estava acontecendo, naquele momento? O povo era rebelde e desrespeitoso às autoridades. Os líderes religiosos falharam, os líderes religiosos falharam. E nessa falha, nessa liderança, incluía os profetas. Os sacerdotes também haviam fracassado no ensino da lei de Deus ao povo. Por isso, a afirmação que faltou conhecimento para o povo. Por quê? Porque os líderes e sacerdotes estavam ensinando o povo errado. Eu já vou dizer para vocês o porquê que eles estavam fazendo isso. Os sacerdotes seriam o alvo especial do julgamento de Deus. Deus iria julgar esses sacerdotes que estavam ensinando errado o povo. O sacerdote era tido como grande honra, o sacerdócio era tido como grande honra, mas os ímpios sacerdotes de Israel desprestigiaram a categoria. Os líderes do povo de Deus deveriam ser exemplos e ensinar os justos padrões divinos, mas esses sacerdotes se encontravam num nível moral muito baixo. Então, o que o Oséias está falando aqui, para nós?
o povo estava pecando, o povo estava fazendo errado, e os sacerdotes, ao invés de pregar a palavra, né, e ensinar o que era certo, muitas vezes os sacerdotes acobertavam aqueles pecados, aqueles erros, porque traziam benefício para os sacerdotes. Daqui a pouquinho já vou estar falando para vocês um exemplo, tá? Que está lá em Oséias 4:8, que diz assim, olha, Oséias está falando dos sacerdotes. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. O que significa isso? Que o povo, ele ia lá e fazia a oferta dele de animais, e os sacerdotes podiam comer uma certa parte daquele animal que seria sacrificado para Deus. O que acontecia? Os sacerdotes sabiam que muitos deles estavam oferecendo sacrifícios em pecados, eram hipócritas, adoravam a Baal, e mesmo assim eles aceitavam aquelas ofertas porque eles sabiam que uma parte dessa carne ali, sacrificada, eles poderiam comer, poderiam usar. E hoje não é muito diferente. Eu quero falar outra coisa aqui também do livro de Oséias. O objetivo do livro de Oséias era denunciar o pecado, alertar o povo sobre o julgamento de Deus, mas certificar aos fiéis que a aliança com Deus de amor prevaleceria no final. Oséias acusou a nação de Israel de ser infiel nos seus votos com Deus. O propósito de Deus era que através do julgamento e punições o povo refletisse sobre os seus erros e se arrependesse. Então, assim, quando Deus permite que alguém sofra uma consequência por algum pecado, a intenção de Deus não é maltratar o povo, é ensinar o povo que tem uma consequência quando a gente decide cometer erros, quando a gente decide pecar, mesmo conhecendo a verdade. É o que acontece hoje. Nós estamos vivendo num momento que várias pragas estão acontecendo no mundo. Praga de gafanhoto, essa pandemia agora, né? E a única coisa que eu vejo todo mundo dizer, se tu perguntar até para uma criança, o que é que eu devo fazer para não pegar esse vírus? Usa máscara e álcool gel. Eu quero te dizer uma coisa, mais do que usar máscara, mais do que usar álcool gel na mão, mais do que fazer aglomeração, se prostra diante de Deus e te arrepende dos pecados. Essa palavra é para mim também, porque eu não venho gravar um vídeo sem orar, sem pedir perdão pelo meu pecado, sem dizer para Deus que eu sou uma miserável, sou pobre, nua, cega, miserável, pecador e preciso de Deus. Então, mais do que essas coisas aí que a gente, olha, tá cansado, eu não aguento mais ouvir isso. Mas quem é que tá dizendo se arrepende? Se arrepende do erro? Gente, tem gente que perdeu um monte de gente já conhecido, na família, amigo, e continua soberbo, continua orgulhoso. Mas esse não é o foco. O foco dessa mensagem é, muita gente acusa as igrejas de que roubaram eles, que mentiram, que enganaram, que roubaram o seu dinheiro. Ah, mentiram para mim, pegaram minha oferta, pegaram meu dízimo. Mas, querido, se tu lesse a Bíblia, tu não seria enganado. Por quê? Existe um mediador, né, entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Existe o Espírito Santo que leva a nossa oração para Deus. E aquilo que a gente não consegue falar na oração, o Espírito Santo vai lá e diz para Deus, olha, vamos pegar eu. Olha, a pastora Denise, quando ela orou, ela quis dizer isso e isso para ti, Senhor. E aí o Espírito Santo vem e me dá a resposta de Deus. Eu não preciso, sabe, acreditar em tudo que eu vejo por aí. Eu posso pegar uma Bíblia e ler. Eu posso dobrar o meu joelho e dizer, Espírito Santo, tem tanta gente falando um monte de coisa. O que é verdade? Eu não quero ser enganada por um pastor ou por uma pastora mentirosa, por um falso obreiro, por um falso profeta. Eu vou dobrar o meu joelho, Espírito Santo, eu vou me arrepender dos meus pecados. E eu quero que tu fale comigo, porque está escrito que tu não faz acepção de pessoas. A maioria das pessoas que estão revoltadas com a igreja estão revoltadas por causa de dinheiro. Ah, porque os pastores só sabem pedir dinheiro, não sei o que, pastor rouba, pastor mente. Tem mentiroso e ladrão em tudo que é lugar. De repente, até dentro da tua casa, até dentro da minha casa, da minha família, tem mentiroso e tem ladrão. Então, vocês acham que não ia ter pastor e obreiro mentiroso e ladrão? Tem. Só que o povo não pode ser ignorante. O povo não pode perecer porque está faltando conhecimento.
Essa palavra de Oséias 4, Deus está chamando a atenção dos profetas que não estão ensinando o povo. Mas se o povo não tivesse preguiça, se o povo separasse um tempo para Deus, não seria enganado, porque Deus não é filho do homem para mentir. Deus não promete coisa que Ele não vai cumprir. O que Ele diz, Ele faz. E é tão bom quando você fala com Deus e Deus te responde, Deus fala contigo e você ouve a voz de Deus e você abre a palavra e Deus te responde a tua oração. Uma coisa também que eu quero falar é a respeito de oferta. Tem muita gente dizendo, entrega oferta assim, entrega oferta assado, é isso, aquilo. Olha, quem está fazendo tudo que os outros estão mandando cegamente, nunca leu 2 Coríntios 9, até vou achar aqui. 2 Coríntios 9, 6 e 7 eu quero ler. E digo isto, que o que semeia pouco também ceifará pouco, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, muitas vezes eu vejo pastores falar, se tu der muita oferta, tu vai colher bastante. Se tu der pouca oferta, tua colheita vai ser pequena. Mas eles muitas vezes não pregam o versículo 7 que diz assim, ó, anotei umas coisas aqui para falar. Primeiro, cada um contribua segundo o propósito do seu coração. O que significa isso? O valor que o Espírito Santo te falar é o que você vai contribuir, tá? O valor quem determina é a pessoa. Aqui diz, cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Então eu propus dar uma oferta de 50, tá? Não adianta alguém vir me dizer que os meus 50 não valem nada, que eu tenho que dar R$1.000, que eu tenho que rapar minha poupança, que eu tenho que rapar minhas economias, vender a geladeira, vender o fogão. Não, é o que propôs no coração. É o que você determinou de ofertar, é o que o Espírito Santo falou na tua mente para você ofertar. Segundo lugar, não com tristeza. Então você está dando oferta, mas ele disse que eu tenho que dar tudo que eu tenho que vender meus bens. Aí você vai dar com tristeza. E aqui diz, não é para dar oferta com tristeza. Outra coisa também que diz, nem por necessidade. Você que está na miséria, perdeu tudo. Vai lá, rapa tudo que você tem, vende tudo que você tem, porque quando você entregar tudo que tem, você vai sair da miséria. Não se entrega a oferta dessa maneira. Existe voto com Deus, mas o voto é uma outra pregação. A Bíblia fala que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Eu já fiz muitos votos com Deus financeiros e deram certos. Mas não foi alguém que me obrigou a vender o que eu tinha para dar esse voto. Foi o Espírito Santo que me mandou dar o voto. Então eu não posso dar uma oferta. Aquele pastor disse que se eu der eu vou ficar rica. Vai ficar pobre, minha querida, meu querido. Por quê? Porque se não foi o Espírito Santo que te mandou, não vai dar certo. Outra coisa também que a Bíblia diz, Deus ama quem dá com alegria. Então vamos supor que você está triste. Eu tenho que dar essa oferta, eu tenho que dar, porque me ensinaram que eu tenho que dar essa... Olha, você vai ficar até com raiva da pessoa que te mandou. Quando não der certo, quando você não enriquecer, não prosperar, você vai ficar com raiva da pessoa que te mandou dar oferta. E Deus diz, aqui diz, Deus ama quem dá com alegria. Você acha que com raiva de alguém Deus vai te abençoar? Se você for induzido a dar uma oferta, você vai ficar com raiva depois. Aí, se você ficar com raiva ou com tristeza, você não está obedecendo a Bíblia, que a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Tá, mas então quer dizer que é mentira, que a oferta não prospera? Não, a oferta abençoa. Aqui diz no versículo 6, aquele que semeia pouco, ele vai colher pouco. O que acreditar na pregação da palavra e semear muito, vai colher muito, é verdade. Prospera, é abençoado, mas não oferta porque alguém te obrigou, porque alguém te ensinou errado. Outra coisa também, que eu quero deixar claro, que está no versículo, acredito aqui que é no versículo 10, que diz assim, ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão, para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. O que aqui está dizendo? Que Deus, ele dá a semente para nós e ele dá o pão.
Então, se o Espírito Santo falar para mim assim, dá uma oferta de R$500, e eu disser, mas eu não tenho, mas eu proponho no meu coração que eu vou entregar essa oferta, porque está escrito que Deus é que dá a semente para todo aquele que quer semear. É Deus que dá o pão para aquele que quer semear. Então, se eu for dar falar com Deus e dizer, Senhor, a oferta que tu me falou para dar, de R$500 eu vou dar, Ele vai mandar a oferta para mim antes de eu dar. E quando eu receber esse dinheiro, eu vou lá no altar, entrego esse dinheiro, consagro ao Senhor. Só que quando Deus manda antes, Ele manda muito mais, por exemplo, do que 500. Uma vez eu fiz um voto com Deus, um propósito de entregar uma oferta alta, e Deus me abençoou antes, me entregou um valor muito maior. Eu dei o dízimo daquele valor que eu recebi, eu dei a oferta que eu tinha prometido ao Senhor e ainda me sobrou dinheiro. Porque eu acreditei que era o Espírito Santo que estava falando comigo. Eu não fui induzida por homem falso profeta, por safado, sem vergonha, porque o título desse vídeo é Não seja manipulado por pastor safado, mas leia a Bíblia, ora, te arrepende dos pecados para ver se o Espírito Santo também não vai falar contigo. Uma outra coisa também que o Espírito Santo colocou aqui no meu coração para mim falar, tem muita gente pregando, olha, desculpa esse termo, tá? Deus, me perdoa se isso que eu vou falar vai chocar algumas pessoas. Mas uma palhaçada de Abel e Caim, dizendo que Deus não aceitou as frutas e os legumes lá do Caim porque eram podres, porque eram vencidos. Não, isso é mentira. Deus não aceitou o ofertante Caim, porque esse ofertante Caim, ele de repente deu frutas bonitas, legumes bonitos, mas a intenção do coração dele não era verdadeira. Então Deus não vai aceitar uma oferta de um ofertante hipócrita, mentiroso, safado, adúltero, fofoqueiro que não quer mudar de vida. Vocês entendem? Por que Deus aceitou a oferta de Abel? Porque Deus já tinha aceitado o ofertante Abel, porque Abel obedecia a Deus, porque Abel também deu o melhor para Deus, mas ele não era hipócrita. Quando ele deu a oferta para o Senhor, aí o Caim ficou com raiva. Por que tu aceitou a oferta do Abel e não aceitou a minha? Não está escrito na Bíblia. Mas de repente Deus disse, eu não aceitei tua oferta, Caim, porque tu é um mentiroso. Eu conheço a intenção que está no teu coração, eu conheço o quanto tu odeia o teu irmão e eu sei até que tu vai matar o teu irmão, seu safado. Então não pensa que eu vou aceitar no meu altar uma oferta de um safado sem vergonha. Não vou aceitar, porque se eu não aceito o ofertante, eu também não aceito a oferta. Se você quiser ser abençoado, seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E prova também o que eu estou falando através da oração, porque eu disse aqui que nós temos que provar as pregações, as profecias, que diz, amados, 1 João, capítulo 4, versículo 1, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Sabe por que eu não quero ser uma falsa profeta? Porque eu podia inventar um monte de coisa na igreja, que eu sou pastora, e dizer, toma essa água aqui que eu orei, que tu vai ser curado. Se o Espírito Santo me mandar consagrar uma água e disser para mim, fala para o povo tomar essa água que eles vão ser curados, eu faço. E eu tenho certeza que vai ter muita gente curada. Agora, eu não vou ficar inventando coisa para ganhar dinheiro, para enganar as pessoas. Sabe por quê que eu escolho não ser uma falsa profeta? Porque eu quero ser salva. Está escrito na Bíblia que muitos chegarão na presença do Senhor diante do trono branco no juízo final e vão dizer, Senhor, mas eu pregava em teu nome, Senhor, mas eu curava em teu nome, Senhor, eu fazia isso em teu nome, Senhor, eu fazia aquilo. E o Senhor vai dizer, eu não te conheço, aparta-te de mim para o fogo eterno. Porque tu não fez o que está em Ezequiel 34. Eu disse para te cuidar da ovelha. Quando ela estiver quebrada, tu cuidar da quebradura. Eu disse para ti não ficar comendo a carne da ovelha, usando a ovelha, não cuidar dela. Eu disse para te cuidar da ovelha. Leia Ezequiel 34. Tem pastores que só querem usar a lã da ovelha, comer a carne da ovelha, mas não querem curar as feridas da ovelha. Não querem. Então me julga se eu sou uma falsa profeta. E se o Espírito Santo testificar
que eu não sou uma falsa profeta, começa a ler a Bíblia e não deixa nunca mais ninguém te enganar, não deixa nunca mais alguém te induzir a fazer uma coisa que não foi o Espírito Santo que mandou, porque quando você faz alguma coisa que não foi o Espírito Santo que mandou, depois dá tudo errado e você sai aí por aí falando mal das igrejas, falando mal dos pastores, falando mal dos servos de Deus, e ai daquele que fala mal do servo de Deus que é fiel. Dos safados sem vergonhas pode falar, porque eles não são mais servos de Deus. Ai, como tu tá falando isso? Né? Porque acho que é Salmo 105 que fala dos profetas, né? Que não é para falar dos profetas. Ai daqueles que se levantam com os profetas de Deus. Só que aquele que já errou, pecou, tá no adultério, na mentira, não é mais profeta de Deus. Eu não preciso ficar sob o jugo desse profeta. Eu não preciso me sujeitar a um falso profeta. Porque se eu precisasse me sujeitar a um falso profeta, a Bíblia não diria: provai os espíritos para ver se provém de Deus. Porque existe muito falso profeta no mundo. Então tem gente às vezes que está numa igreja, que está servindo numa denominação, que tornou ela mais oprimida do que quando ela não tinha aceitado Jesus. Entende? Tem uma palavra que está escrito assim, pesquisa depois que agora eu não me lembro. Onde está o Espírito de Deus, ali tem liberdade. Se você se sente só oprimido num lugar, só triste, porque é fardo sobre fardo, você tem que fazer isso, você tem que ajoelhar no milho, você tem que dar tudo que você tem que vir na igreja todo dia, e se isso está te causando opressão, o Espírito de Deus não está ali, porque aonde está o Espírito há liberdade para você respirar, há liberdade para você sentir paz. Então leia a Bíblia. Se você está ouvindo esse vídeo e se você está achando que eu não sou uma falsa profeta, porque o Espírito Santo falou para ti que eu não sou uma falsa profeta, leia a Bíblia, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo para vocês, fique com Deus. Tchau!